Olá, meus amigos, aqui é Gilmenique, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Estou aqui para apresentar o programa Palavra de Amigo. O Palavra de Amigo de hoje vem com um tema muito interessante, que eu acho que todo mundo já passou por isso. Só faça promessa quando você possa cumprir. Exatamente isso. Só faça promessa quando você possa cumprir. Quem já nunca fez uma promessa e depois não cumpriu? Quais serão as consequências disso? Vamos para o vídeo de hoje? Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem com este tema: só faça promessa quando você possa cumprir. E isso é muito importante. As pessoas não se dão conta e não sabem o que é uma promessa. E às vezes pensam e confundem. Ah, eu prometi, depois deu tudo errado, eu não pude. O santo vai me perdoar, o santo vai isso, o santo vai aquilo, ou o santo vai me castigar, ou o santo me castigou, ou aconteceu um monte de coisas até que eu cumprisse de vez a promessa, senão eu não tinha paz na minha vida. E vamos explicar realmente a veracidade disso. O que realmente acontece? O santo castiga? O porquê? Se é uma divindade, por que o castigo do não cumprimento da promessa? Então nós vamos a fundo. Primeiro temos que entender o que é uma promessa e por quê, e quando se faz uma promessa e como ela deve ser feita. De que maneira e qual é o propósito de uma promessa. Vamos lá. Primeiramente, a promessa é quando nós não temos mais recursos físicos, psíquicos, mentais, materiais para conquistar esta algo desejado. Então, vem aí a promessa, que é ajudar o impossível. Quando se promete uma ajuda, nós damos em troca, energeticamente, algo difícil para cumprir em homenagem à graça recebida por algo difícil de se alcançar. Por isso as promessas às vezes são absurdamente difíceis de serem cumpridas, porque as pessoas imaginam que se elas prometerem algo muito difícil, elas vão obter em troca algo de maior valor, de muita necessidade. Então, as promessas são exorbitantes às vezes. E isso não é saudável, porque a gente não pode prometer aquilo que não vai cumprir, tanto para as energias espirituais quanto para as pessoas na parte material. Porque quando você promete algo, você gera expectativa a quem você está prometendo. Então, isso já gera energeticamente uma força muito grande, oculta, com a questão de prometer fazer. Quando o desejo de obter essa graça, o desejo de obter o que foi pedido, também já gera uma grande expectativa no plano astral e já gera muita força dentro de você. Automaticamente, psicologicamente e espiritualmente, você vibra de uma maneira diferente depois que faz uma promessa. Porque você já se sente empoderado a receber aquilo. Por quê? Porque automaticamente, quando você coloca toda a sua fé à disposição energética para que algo que seja improvável aconteça, você está se doando de corpo e alma e vibracionando energeticamente o potencial da divindade que vai te atender poder
atingir o teu objetivo. Coisa que, às vezes, sem a promessa, você não faz. Pela falta de credibilidade em si próprio. Então, quando nós nos vemos sem saída e vulneráveis, a gente está desacreditado de si próprio e principalmente do que está à volta. Então você se coloca numa posição de impotência. Então você já gera o não, já gera muito mais força para a dificuldade. Quando a gente faz uma promessa, a gente está empoderando algo, uma entidade, um santo, uma divindade, a fazer aquilo que você deveria conseguir conquistar. Então, energeticamente, você se transforma numa energia vital, de confiança, porque você deixa de confiar em si próprio, na situação que está para você, para confiar em algo muito divino e sagrado. Então, a sua sintonia energética, doação, é muito maior quando acontece a promessa, porque você está crendo em algo fora de si. Porque o ser humano tende a ser derrotista. O ser humano tende a ser muito questionador. O ser humano tende muito a não dar valor ao santo de casa, não faz milagre, é um dito popular, mas é muito em cima da questão da autoconfiança. A autoconfiança gera uma energia poderosíssima, maior do que qualquer feitiço, maior do que qualquer divindade vai estar fazendo. Eu estou aqui com a camiseta de Nossa Senhora Aparecida porque demonstra muito a questão da fé. Ela, como a padroeira do Brasil, né, nós vemos as movimentações de fé através, né, aqui no Brasil, através de Aparecida, né, lá no santuário de Aparecida, tudo de uma forma muito, muito grandiosa. Às vezes eu também acompanho aqui para Santa Sara Cali, que para nós é a mesma. E também estou aqui do lado da imagem de Nossa Senhora das Graças de Maria. Inclusive é uma obra de arte feita por mim e que é um presente para o Jorge Mozo, que fez aniversário no dia 7 de setembro e ficou pronta e ela vai ser entregue para ele, né? Esse vídeo já vai estar no ar, ele já vai ter recebido ela e é uma Nossa Senhora das Graças de mais de 80 centímetros, toda iluminada, né? Ela é luminosa, que vai ser de presente para ele e que vai levar toda a minha energia e minha força. Não que eu tenha feito uma promessa para dar de presente, mas é como se fosse. Quando você dá um presente, quando você entrega e esse presente é feito pelas suas mãos, você coloca a tua energia. É como uma promessa. Quando você promete algo e depois você vai cumprir, quando você cumpre aquilo, você já está se designando energeticamente para estar. E aí que está a questão. Aconteceu o milagre. Bom, já sabemos que parte do milagre foi a energia que você gerou de confiança e foi a força que a divindade conseguiu na Terra vinda de você. A sua fé, a sua força é que foi lapidada pela divindade para que aquela graça acontecesse. Bom, já sabemos como foi feita a promessa, como é que foi a execução e como é que se realizou a graça. Da onde veio essa força? Não veio da divindade, veio de você. Você empoderou a divindade para que ela pudesse intervir na Terra. Por quê? Quem está encarnado é você. Quem decide sobre a energia na Terra é você. Então, todas as divindades, para fazer algo no plano terreno, precisam da confiança e da fé do encarnado que está na Terra, para poder reproduzir o seu milagre, a força energética. Eles só são simplesmente a captação da nossa energia, a lapidação, e elas voltam canalizadas exatamente para aquele fim. Então, as entidades, as divindades, apenas utilizaram aquela grande energia que você doou, que você não soube lapidar para que aquilo acontecesse. Bom, e o que acontece, já que a energia foi gerada por você mesmo, que fez a promessa, lapidada pela entidade, mas você prometeu algo e tem que cumprir. Por que tem que cumprir se a energia foi gerada por você? Óbvio, porque automaticamente que você empoderou aquela energia, você empoderou ela com
você desenhou aquela história e produziu aquela energia já pregando que ela seria retribuída com um sacrifício seu. Quando, na verdade, o cumprimento da promessa já seria o teu sacrifício energético para que aquilo acontecesse já, sem precisar mandar para energia para a entidade, lapidar e devolver. Você poderia produzir este milagre, espiritualmente falando, não desmerecendo as entidades. Pelo contrário, elas são maravilhosas. Mas ela também faria se você também só pedisse e não prometesse. Mas como você prometeu, você não pode deixar de cumprir. Mas aí você deve pensar, Gil, você está complicando as coisas. Se foi eu que produzi o milagre, a entidade ajudou, mas foi eu que fiz tudo. E ela só canalizou e devolveu. Então por que eu tenho que pagar? A entidade não vai me castigar. Aí que tá. O castigo não vem das entidades. A santidade, a divindade, ela não vai retribuir o castigo. Sabe de onde vem o castigo? Vem de você. Porque você fez a promessa. Você gerou a energia, você gerou o milagre. A divindade, ela foi simplesmente a ponte, a canalização para isso. Ela só foi o nome da história. Ela só fez o espelho que refletisse o seu poder. Então, o reflexo do acontecido, o papel do espelho foi feito pela entidade, pela divindade. E aí que você entende que se a entidade funciona como um espelho, ela também vai cobrar, porque no teu íntimo, aquela energia foi gerada através da imposição do que você iria fazer depois. Então a intensidade que você vai pagar a promessa tem que ser tão grande quanto a intensidade que foi para você fazer o pedido. Então as promessas têm que ser cumpridas. Porque no plano astral, você fez um desígnio, um pacto, onde você pediu e ofereceu. Você produziu essa energia mediante aquilo que você ofereceu. Os planos estão dentro de você. Então, se a energia partiu de você, o cumprimento dela tem que ser único e exclusivamente seu. Por quê? Porque é como se você fizesse uma compra casada, como se você fizesse um plano casado, um plano unido, pedido e pagamento, juntos. Você determinou aquilo. E já disse isso em outros vídeos. Quando nós determinamos, quando nós empoderamos o sagrado, nós damos nome e endereço. Nós damos aquele atestado de força para aquela entidade. E aquele atestado de força foi gerado com o cumprimento de uma promessa. Então, existe a segunda parte do plano. E é tua. Se você gerou a energia, você também tem que gerar a energia para que aquilo não se dissolva. Senão, lá dentro do teu, a cobrança vem de você, de toda a produção energética que você fez. Então, você vai sempre visualizar a entidade, mas quando, na verdade, você está se olhando no espelho, ela está te refletindo a sua culpa que você vai ter se você não pagar. Porque você vai ficar com aquilo na cabeça. Inconscientemente, mas você vai se cobrar enquanto você não fizer aquilo que você determinou. Porque a determinação não foi do plano espiritual, foi sua, desde o começo. Então, você tem que fazer a conclusão desse plano, porque você mesmo determinou. Porque senão você não vai ficar em paz nunca. Por quê? Porque fica marcado dentro de nós. O nosso perispírito, como eu sempre falo, ele é um HD. Ele é um filme, como se fosse um filme de máquina fotográfica. Quando ele é exposto à luz, tudo aquilo que foi planejado, imaginado, fica imprimido ali para sempre, não sai. Então, tanto a energia para concluir, quanto a energia para apagar. Uma coisa vai estar sempre ligada à outra. E sempre vai estar carregando no nosso perispírito. Aquela dívida que você tem com aquela promessa. Na verdade, a divindade, ela é só o espelho. Mas a cobrança e a realização foi toda sua. Então tem que ser feito o plano até o final. Por isso, tome muito cuidado
com invocações mágicas, porque a invocação mágica é a tua energia potencializada através de uma divindade que vai potencializar aquilo e te jogar de volta. Então, portanto, você fica escravo daquela energia, porque você fez aquele portal é seu. Tudo aquilo que você desenhou e que você escreveu é como uma tatuagem, fica imprimido em você. Tanto a realização quanto a conclusão da promessa. Então, automaticamente, você está escravo à promessa, não é a entidade. É aquilo que você fez. Porque está aqui dentro. A entidade é só o espelho. Então, a gente não pode dizer assim, nossa, eu fiz uma promessa e a santa me castigou. Automaticamente, é a mesma coisa, né, Gil? Não é? Você só nomeou a santa, mas a energia toda gerada, inicial e para fechar o ciclo é sua. Você começou a história, então você termina. Isso é a lei espiritual. Sempre nós começamos um ciclo e nós terminamos com aquilo que nós escolhemos. Por isso que o livre-arbítrio é muito importante. Por isso, quando a gente faz uma promessa, o que a gente tem que cumprir exatamente aquilo que a gente prometeu. Ah, mas a santa tem que me quebrar essa. Não. Por quê? Porque foi uma coisa que você produziu. Não tem como quebrar. Entendeu? Então, não foi. Então, a gente não pode dizer. Porque energeticamente tudo vai acontecer. Porque você vai ter aquela gerando aquela cobrança. Por quê? Porque como o santo é o espelho, o tempo todo você vai estar se vendo. E a cobrança interna é muito maior do que a externa. E fica lá dentro. Eu não fiz. Então as coisas vão acontecendo mesmo. Eu fiz uma promessa para várias, né? Nossa Senhora Aparecida, ela devia estar lá com aquele caderno cheio de coisinhas que eu sempre prometi. Mas graças a Deus, eu fui e cumpri. Olha, mas eu demorei. Então, o que acontece? Eu tive um probleminha uma vez vou contar rapidinho, para que o vídeo não fique tão comprido com as minhas histórias. Eu comprei um carro e eu queria muito... eu sempre gostei, né, como eu já disse em outros vídeos, de aparecer. Então eu comprei aquele carro e tal, fiquei super feliz e tal. Aí aconteceu um problema com o carro. Era um carro caro e tal. Eu fui fazer um carnaval numa cidade do interior de São Paulo e não conhecia a cidade. E choveu muito e eu do hotel fui pro... Eu não quis ir com o ônibus da banda, né? Eu ia participar de uma banda de baile. Eu fui fazer... Era um carnaval, então era o início, né? Acho que era primeira noite de carnaval. E aí choveu, deu uma pancadona de chuva. E eu mal conheci direito o caminho. Vi uma coisa brilhando, chovendo demais, era um carro esportivo, né? Na época era um Eclipse da Mitsubishi, então era aquele carro que parecia uma Ferrari. Então era aquele carro esportivo tal, sempre vinha sozinho, aquela coisa de leonino Aparecido, né? E aí eu não via nada, né? Aquele brilho na frente, aquele carro baixinho assim tal. Eu vi só um brilho assim pra mim, a rua molhada. Eu só vi assim, ó. Eu mergulhei, a rua tava cheia. Então o carro veio de água até o vidro, assim, encheu d'água, nós tiramos tal. E o carro deu problema tal. Paguei uma fortuna de guincho para voltar para São Paulo, eu desesperado. Meu Deus, Nossa Senhora, eu gastei tudo nesse carro, fui para ganhar, perdi, tive um problema seríssimo naquele carnaval, foi horrível, fatídico, só chorei, só passei nervoso, tudo, fui humilhado, milhões de coisas aconteceram. Aí quando eu voltei, eu fiquei desesperado. Aí eu peguei, minha Nossa Senhora Aparecida, me ajuda. Eu dependo, tudo bem que eu dependo do carro para trabalhar, porque meu trabalho é itinerante, eu fazia 2, 3 shows numa noite, então sem carro não tinha como, né? Eu só tinha aquele naquela época, né? Eu só tinha um carro naquela época, não tinha mais de um. E estava naquela época só com aquele, e caro, e não tinha dinheiro para consertar. E recém-comprado, ainda estava pagando. Falei, o que eu faço? Aí falei, vou jogar um caô, né? Cheguei na agência, falei, pô, tem que ter seguro e tal. Cheguei, falei, ó, carro
apresentou defeito. O próprio mecânico que ficou lá até que mandou depois o carro para cá, falou, ó, eu vou secar tudo aqui, você tenta mandar lá, porque eles vão ter uma mecânica, né? E o carro tinha, né, garantia do motor, que o motor tinha sido mexido, então estava na garantia. Então eu também não ia sabotar ninguém ali. Aí eu falei, ó, o carro apresentou defeito no motor, tal, não sei o quê. Aí eu fiquei desesperado, mas eu falei, pedi pra Nossa Senhora me dar um jeito de, né, dar esse jeito no carro. Cheguei lá, quando cheguei pra falar do carro, pra dizer o que tinha acontecido, fiz aquela história triste toda. Falei, olha, Gil, não tem condição, como é que a gente vai fazer para tem um carro aí, é o seguinte, tem um carro aí igualzinho o teu, a única coisa é que ele é turbo, o seu não era turbo, esse é turbo. Aí eu falei, não tem condição, porque olha, você me dá um carro quebrado, aí você me emprestou outro carro também quebrou, aí ele me emprestaram o outro enquanto o outro não vinha. E aí o carro também quebrou, me deixou na estrada, foi 2 guinchos que eu paguei. Aí quando ele voltou, eu falei, eu falei, nossa, não tem mais condição, porque tô perdendo um show atrás do outro. E o carro quebrou, o outro quebrou na estrada, que eles me emprestaram, eu perdi o show, então eu perdi dinheiro, perdi as coisas que estavam acontecendo. Aí desesperado, eu falei, e aí pedi pra Nossa Senhora e fui lá. Aí ele falou, tem um carro aqui e tal, vem aqui, ele é turbo. O carro era igualzinho o meu, uma réplica, só que turbo, ainda melhor. Falou, eu peço, na época acho que eram uns R$2.000, aí só pelo turbo, e aí você troca um pelo outro, eu puxo esse de volta e você leva esse aí. Aí eu peguei e falei, mas 2.000, agora eu não tenho, isso aqui. Falou, me dá tantos cheques de 600. Na época eu fiz os cheques rápido. Aí fui lá, peguei o carro, fui para casa. Quando eu entrei na garagem de casa, eu abri o cinzeiro do carro, assim, quando eu abri o cinzeiro do carro, tinha um imãzinho, assim, aí eu puxei, quando eu puxei, o imã estava escrito, lembrança de Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, a santa me deu um carro, ela me atendeu, e fiquei com aquele carro, e fiquei super contente, pronto. Cadê que eu fui pagar a promessa? Que era em Aparecida, né, aquela vela do meu tamanho, aquelas coisas todas, e foi muito trabalho, foi passando, não fiz. Passou um ano e pouquinho, não fui pagar a promessa. O carro começou a dar problema, o carro começou a dar um problema atrás do outro, tal, beleza. Fui na agência, falei, vou vender o carro, tal, peguei um mais caro, tal, e o carro com problema, né? Aí, beleza, consertei, fui lá, troquei. Peguei outro carro, peguei um carro mais caro, tudo, e voltei, tal, era uma Cherokee da época, Cherokee, tal. Gente, era nova a Cherokee. Ela parava em todos os lugares, ela desligava e nada acontecia. Chamava mecânico, voltava, ligava para eles lá da agência, a agência mandava o mecânico lá me buscar. Vários lugares eu passando vergonha, no meio de show, tudo. E na época eu era tão aparecido que eu morria de vergonha de empurrar carro, de tudo, de fazer aquelas coisas. Aí uma vez o mecânico foi me buscar, eu tinha botei um saquinho o lugar era conhecido, eu botei um saquinho de mercado, fiz 2 buracos assim, pus meus óculos assim por cima e fiquei com os buraquinhos assim. Eu não vou passar essa vergonha de empurrar carro aqui. Olha como é que eu era metido. Eu melhorei, viu, gente? Eu com o saquinho de mercado na cabeça, com aqueles óculos. Parece mentira, mas eu fiz isso. Beleza. Voltei pra lá e puxa. Aí passou um tempo, nada dava jeito naquele carrão que eu tinha gasto uma fortuna e tal. Aí voltei lá, falei, não quero. Vamos trocar esse carro aí e tal. Aí peguei o carro, ele pegou e falou assim, só se a gente pegar, agora esse carro tá muito mais caro. O que tem aí é a sua antiga Mitsubishi, que é a sua cara, o dono falou, e mais um carro que você possa pegar. Aí eu falei, quer saber? Vou pegar de volta. Eu peguei, voltei e tal. Aí fui pra casa e tal. O rapaz foi levando um carro, a Mitsubishi preta de volta, a minha, e eu fui levando o outro carro, pra ver como o outro era muito caro. Deixei lá, porque não tinha jeito mais. Aí trouxe de volta. Aí eu peguei, coloquei um na garagem, aí ele deixou outro para fora, eu falei, deixa que eu ponho esse. Quando eu fui pôr na garagem, eu entrei na garagem, fui pôr na garagem assim,
E eu acabei mexendo, não sei o que aconteceu, eu fui pegar uma coisa, puxei de novo o lugarzinho assim, vem aquela de novo, aquele imãzinho tava lá de baixo, no lugar quando eu peguei o carro. Lembrança de Nossa Senhora Aparecida. Falei, meu Deus! Aconteceu tudo esse monte de coisa, quebrou o carro, quebrou isso, quebrou aquilo. A santa me devolveu o carro para eu pagar a promessa. Aí eu falei, agora eu não vou fugir da raia. Vou pagar essa promessa. Aí fui lá com o carro, como eu tinha prometido, pegar uma fitinha da santa, pegar um rosário da santa, acender uma vela do meu tamanho, lá na Aparecida, para ver uma missa, para o carro ficar abençoado pela santa. Aí fui lá, fiz tudo isso. Enquanto isso não aconteceu, eu tive problema com todos os carros até eu pagar. Porque energeticamente a cobrança vinha. Então era a minha própria energia que as coisas aconteciam. Agora, não era culpa da santa, a culpa era porque eu fiz a promessa. Eu gerei a energia, eu gerei a cobrança. Então, isso acontece quando você gera a energia, quando você também vai gerar a cobrança. Então, automaticamente, você não vai se livrar nunca de uma promessa. Porque energeticamente, essa promessa só aconteceu por você e, principalmente, você é o devedor de você próprio. Dever para os outros é difícil. Agora, dever para si mesmo é quase impossível. Você nunca vai se libertar. Muitas coisas vão acontecer. E muito, porque no plano astral vai ter a tua permissão energética de usar você para produzir coisas e mais coisas até você acertar. Porque de uma promessa, foi o que eu falo, quando você abençoa uma coisa para o sagrado, depois você toma ou você não cumpre com o sagrado aquilo que você designou, aquilo deixa de ser sagrado e vira uma maldição. Então, você tem que despachar. Você tem que ou se acertar com aquilo. É o caso das promessas. A promessa não cumprida, ela vira uma maldição. Porque você fez um pacto com o sagrado, energético, com nome e endereço, com uma história contada por você, pedida por você, fabricada por você e, ao mesmo tempo, também cobrada por você. Então, ela fica completamente de uma coisa muito maravilhosa, ela se torna algo que foi de uma maldição. Até você se libertar dela, vai ter que você pagar a promessa que fez. Então, não prometa aquilo que não vai cumprir. Nem para o sagrado, nem para as pessoas encarnadas. Porque tudo gera uma energia muito grande. E saiba que você vai estar devendo para si próprio. E você é o grande cobrador, muito maior do que o externo, é a cobrança interna. É para a vida inteira. Mas não só a vida física, a vida espiritual. Vai estar imprimido ali no teu perispírito que você deve ao sagrado. E deve ao seu sagrado, o que é pior de tudo. Então, nunca prometa aquilo que você não possa cumprir. Gostou? Que bom que você veio assistir o meu vídeo e que você está aí com o seu like, inscrito no canal e sempre nos prestigiando. Isso para mim é maravilhoso. Eu fico por aqui com grande, grande felicidade de você estar aí me vendo. Um beijo no coração de vocês, até a próxima e tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!